Alô amigos, alô brazucas! Estamos de volta para contar mais um grande momento do futebol brasileiro. E desta vez vamos contar a história do Campeonato Brasileiro de 1985. O Campeonato Nacional de 1985 ganhou o nome de Taça de Ouro. Desta vez, os 20 primeiros colocados do ranking da CBF se classificaram diretamente para a competição. Esses clubes foram divididos em dois grupos de 10, jogando em turno e retorno, classificando para a próxima fase os campeões de cada turno, juntamente com os times da maior pontuação na soma dos turnos. Por outro lado, 24 times foram selecionados através da classificação dos campeonatos estaduais. Esses times foram divididos em dois grupos de 12, classificando os dois primeiros de cada chave. Na segunda fase, os 16 clubes classificados foram divididos em 4 grupos, jogando turno e retorno. Ao final da fase, os líderes de cada grupo disputaram as semifinais. Coritiba e Atlético Mineiro, Bangu e Brasil de Pelotas foram os semifinalistas. Curitiba passou para a final, vencendo o Galo Mineiro por 1-0 na capital paranaense e depois empatando em 0-0 no Mineirão. Na outra disputa, o Bangu eliminou o Brasil de Pelotas, vencendo o primeiro jogo por 1-0 no Estádio Olímpico em Porto Alegre e 3-1 no Maracanã. Por ter melhor campanha, o Bangu decidiria o título em casa, no Maracanã, estádio que seria palco da final pelo terceiro ano consecutivo. Na partida, o Coxa saiu na frente com gol de Índio e o Bangu empatou a partida com o Lulinha. Com a persistência do empate no tempo normal e na prorrogação, o campeão foi conhecido nas penalidades. O Coritiba venceu o primeiro campeonato nacional ganhando por 6-5 nos pênaltis. Festa paranaense no Maracanã. O Coritiba foi campeão disputando 29 jogos, vencendo 12, empatando 7 e perdeu 10. Marcou 25 gols e sofreu 27. O artilheiro da competição foi Edmar do Guarani, que marcou 20 gols. O personagem brazuca desta edição foi um dos grandes responsáveis pela conquista do Coritiba em 1985. Estamos falando do ex-goleiro Rafael Camarota. Mas antes não deixe de curtir e de se inscrever no Brazuca Esporte Clube. Tudo bem, Rafael? Muito obrigado por atender o Brazuca. Tudo bem, Elias? Um grande abraço aí a vocês do Brazuca. Prazer é todo meu, né? Ter uma boa lembrança para a gente recordar. Pois é, um campeonato especial 1985, essa conquista aí do Curitiba, né? Única conquista nacional do clube que até hoje é lembrado, né? Para mim foi uma coisa sui generis, né? Porque eu estava no Atlético Paranaense, o maior rival do Curitiba, e houve o convite de eu ir pro Curitiba, né? Através do Hélio Alves, que era o supervisor na época do Atlético, mas tinha se transferido para o Curitiba. E a minha chegada lá não foi fácil, não. É a mesma coisa que aí no Sul, um jogador sair do Inter e ir para o Grêmio, e do Grêmio para o Inter, né? Hoje a coisa está mais fácil, mas na nossa época era difícil. Como é que foi para você sair do Atlético Paranaense? Você havia conquistado títulos estaduais pelo Atlético Paranaense, feito um grande campeonato brasileiro em 83 pelo Furacão e se transferir para o grande rival Curitiba. Como é que foi essa transição? Nessa época a gente tinha que classificar para disputar o brasileiro, né? E nós, por causa de 2 pontos, nós ficamos de fora no Campeonato Brasileiro de 85. E a gente não podia ficar parado, né? O salário desses caras hoje é excelente, mas a nossa época não era assim, né? Você tinha que trabalhar e sobreviver no futebol. E eu fui em 2 clubes, não deu certo. Um foi a Portuguesa, e quando eu cheguei lá, o presidente, a primeira notícia que ele nos deu foi que a gente ia ter o mesmo salário do Atlético, e eu não aceitei, né? Fui eu, o Nivaldo e o Jorge Luiz. Eu falei, Curitiba e Atlético dividem estádios. Portuguesa não divide estádio, pô. Portuguesa tem uma minoria de torcedores. Então eu não estou voltando para Curitiba, estou indo embora. Não, você é louco? Eu falei, não sou louco. Eu sou inteligente. Eu tenho que pegar uma coisa melhor que o meu clube ou igual. Pior não, né? Aí se deu essa transferência. E eu tive que falar com o Valmor Zimmermann, através das palavras do Hélio Alves.
Hoje você pega o celular e fala com todo mundo. Na nossa época também não era assim. Telefone em casa também era difícil. Além de ser caro, tinham poucos telefones na época. E eu levei a mensagem para o Valmor Zimmermann, que era o presidente do Atlético, e ele não me emprestava, só me vendia. E estipulou meu passe em 8 milhões. Falei, pô, você está de brincadeira. O Grêmio vendeu o Leão por 6 milhões para o Vasco. Vocês querem me vender por 8 milhões para o Curitiba? Vocês estão loucos. Levei essa mensagem ao presidente, o Evangelino, juntamente com o Hélio Alves, e ele me pediu uma semana para levantar o dinheiro. E foi concluído, né? Ele levantou, desses 8 milhões também eu tive que abrir mão dos 15%, que eu tinha direito, e me transferi para o Curitiba. Olha só, e como é que foi a recepção dos torcedores do Coxa em relação não foi muito ao boa, rival? não foi muito boa, não. Nem dos atletas e nem da torcida, né? Mas, nem dos atletas? Nem dos atletas. Porque eu agitava muito nos atletismos, né? É a mesma coisa que o Grenal aí, que o Renato fazia. E eu era um cara também extrovertido. Eu falava coisas do clássico que lá em cima eles não gostavam, né? E todos os clássicos que nós tivemos no Couto, graças a Deus, quando nós não ganhamos, nós empatamos. E a recepção não foi boa. Mas eu fiz ver a eles, né? Eu descendo do carro do presidente, a imprensa toda lá de Curitiba, a primeira pergunta que me fizeram foi essa: você veio aqui para quê? Eu falei, eu vim aqui para ser campeão brasileiro. Eu acho que Deus me ouviu, né? Essas palavras foram profetizadas. E durante os treinamentos, durante a semana, na primeira semana, né? E logo em seguida nós pegamos o São Paulo, primeiro jogo no Couto Pereira, o vestiário ficou meio esquentado, né? E o nosso primeiro treinador foi o Dino Sani. Mas, nisso até minha esposa falou, você vai para o Curitiba, você é louco. Eles se detestam. Eles detestam o Rafael do Atlético. Eu vou ser o Rafael do Curitiba. Eu só vou trocar de camisa, pô. A pessoa é a mesma. Tudo que eu fiz no Atlético eu vou fazer lá, pô. Não vai mudar nada. E graças a Deus, acho que nisso eu fui abençoado. É verdade. E já falando em Campeonato Brasileiro, você já destacou que teve um início contra o São Paulo e o time era treinado pelo técnico Dino Sani, que acabou saindo durante a competição. Qual foi o motivo da saída do Dino Sani? O Dino ficou com a gente 3 jogos. São Paulo, Cruzeiro e Bahia. Lá na Bahia, ele recebeu um convite de ir para os Emirados Árabes. Aí ele queria me levar junto. Eu falei, não, Dino, que eu já conheci o Dino do Corinthians, né? Onde eu me criei. Eu tive 12 anos de Corinthians, né? Entre amador e profissional. Eu falei, Dino, eu vou ser campeão brasileiro. Aí ele riu. Ele falou, pô, você tá de brincadeira, rapaz. Com os times que tem aí, Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Vasco. Pô, você vai ser campeão brasileiro com Curitiba? Você está de brincadeira? Eu falei, bom, eu vou te mandar a faixa lá, pô. Essa promessa eu cumpri. E eu acho que o que nos ajudou bastante também foi a união que nós tivemos depois, né? Depois da minha chegada, depois do primeiro jogo, que eu fiz contra o São Paulo, nós ganhamos do São Paulo de 1-0 no Couto, as coisas mudaram. Estádio lotado e a torcida me aclamando na saída do estádio, na saída para os vestiários. Eu acho que ali realmente começou a nossa derradeira luta. E com a chegada do Enio Andrade, então, ficou tudo mais difícil, tudo mais fácil, né? Pois é, você lembra um pouco como é que foi essa primeira fase, como é que foi a classificação do Coritiba para o restante da competição? Eram 20 clubes de um lado e 20 clubes do outro, né? Eram 20 clubes 20 no módulo verde e 20 no módulo amarelo. Ou seja, um grupo era mais forte, tinha os times mais fortes do Brasil, e no outro time, os times mais fracos, em termos de times, né? Não em termos de futebol, pô. Porque o nosso futebol era muito nivelado nessa época. E a classificação nossa foi dura. A primeira fase, nós classificamos quase no último jogo da primeira fase contra o Santos, no Couto Pereira. Né? Ganhamos o jogo de 2-1
e continuamos a nossa derradeira luta. Mas, se você for comparar os times da nossa época, que nós fomos campeões brasileiros, com os times de hoje, é muito mais fácil, Elias, ser campeão brasileiro hoje. Ah, sim, naquela época era muito parelho, né? Cada time tinha grandes craques. Pô, eram os menudos do Morumbi, os meninos da Vila, o Grêmio era um timaço, o Internacional era um timaço. O único time que conseguiu ganhar da gente, acima de 3 gols, foi o Inter. Foi na estreia do Enio Andrade. E tudo que ele falou aconteceu. Nós tomamos o primeiro gol, tomamos o segundo gol, e eu ainda consegui ser o melhor em campo. Por aí você vê como foi a situação lá. E o que ele falou aconteceu dentro do campo. Agora o Enio era um cara muito tranquilo e um bom estrategista, porque para ele não existia titular nem reserva. Todos eram iguais. Quem se escalava era o atleta. E taticamente, como é que jogava esse time treinado pelo Enio Andrade? O time jogava no 4-4-2, no 4-3-3, mas ele tinha uma filosofia que hoje eu estou vendo nos times de futebol aí hoje. Com a bola você joga, sem a bola você marca. E a palestra dele era 10, 15 minutos. Pô. O que eu tinha que fazer eu já fiz durante a semana. Agora vocês sobem lá e jogam. E é o que a gente fazia. Era 2, 3 jogadores para marcar um. E todo mundo era obrigado a voltar até o meio de campo para marcar. Os atacantes não gostavam, né? No caso do Lela, do Edson, do Índio. Mas, com o passar dos jogos, nós fomos nos aclimatando a isso e a gente sabia, a gente conhecia as nossas limitações, né? O bom foi isso. Era um time mesclado com jogadores já rodados e com jogadores que estavam praticamente subindo na base do Curitiba. Né? Ali tinha Vavá, tinha Edson, tinha Lela, tinha Jairo, que era o mais velho do grupo deles. Né? Era um time mesclado entre jogadores já rodados e jogadores que estavam pelo menos tentando a sorte no primeiro campeonato brasileiro deles. Sim. Passado o primeiro turno, aí veio primeiro turno e o segundo turno, veio a segunda fase, onde os adversários eram Corinthians, Sport e Joinville. O que você lembra, Rafael, desses confrontos, principalmente contra o Corinthians, né? Onde você iniciou a carreira? Ninguém acreditava, né? Você falou, o Curitiba não chega. Quem vai chegar é o Corinthians. Nós passamos pelo Joinville, passamos pelo Atlético Mineiro, em termos de classificação, lá em Minas. Né? Ganhamos em casa. Começamos primeiro com o Joinville. Ganhamos em Joinville de 1-0, com um lançamento meu para o Lela, batendo na bola com a minha perna esquerda, aquela habilidosa. Né? No cruzamento eu saí e já bati para o Lela. O Lela fez o gol. Campo lotado do Joinville, não é o campo que tem hoje. Era o campo de arquibancadas de madeira ainda. E pegamos o Sport lá em Recife, empatamos 0-0. Primeiro ficamos dentro de casa. Empatamos 0-0, 1-1 e empatamos 0-0 lá. E pegamos o Corinthians. Né? Ganhamos de 1-0 no Porto e empatamos 1-1 no Morumbi. E nos classificamos. Mas para ir para a derradeira classificação mesmo, foi com o Atlético Mineiro. Né? Porque nós ganhamos de 1-0. Nós ganhamos de 1-0 no Porto. Foi o jogo que eu não joguei. Foi o único jogo que eu não joguei. Estava com o cartão amarelo pendurado já há 10 jogos. Jogou o Jairo nesse jogo e eu fiquei de fora, vendo o jogo. Bem pior ficar fora que ficar dentro, né? Pois é. E não esperávamos aquilo que ia acontecer lá, porque o Reinaldo, na hora que acabou o jogo, falou pro Heraldo, eu quero ver ganhar lá, o Mineirão lotado. E a primeira coisa que eu disse para ele quando eu entrei em campo, nós estamos aqui, ó. Você falou pro Heraldo, né? Quero ver vocês ganhando o jogo aqui hoje. E eu, graças a Deus, fui o melhor em campo. Praticamente, o que nos levou à decisão foi isso. Que ninguém contava. A decisão certa, porque nós jogamos com o Atlético Mineiro em Minas. E o Bangu jogava com o Brasil de Pelotas no Maracanã. O Brasil de Pelotas estava com um baita time também. Sim. Infelizmente, o Brasil perdeu, nós empatamos e fomos para a final com o time do Bangu. O time do Bangu era um bom time, lido a dedos pelo Castor. Né? Sim. Mas antes da final, Rafael, tem algum jogo durante a competição que deu confiança a vocês, que vocês chegariam a essa final contra o Bangu?
Foi nesse jogo do Santos. Contra o Santos. Contra o Santos, no Couto. Nós empatamos 0-0 na Vila. Aí no jogo da volta, nós ganhamos de 1-0 com o gol do Lela. Quase no apagar das luzes, aos 44 do segundo tempo. Dali, eu falei, não tem mais para ninguém, não. Nós temos que ir para a final, pô. Nós temos que chegar. E o que foi bom é que ninguém acreditava, né? Era contra tudo e contra todas. Essa frase foi minha dentro do vestiário. E eu acho que, em termos de união, nós mostramos que tudo é possível no futebol. Quando os atletas estão unidos e querem, chega. Verdade. Aí chegamos à grande final, que era jogo único, no Maracanã, contra o Bangu. Como é que foram os preparativos para essa grande final, Rafael? Como é que foi o clima no Rio de Janeiro, em Curitiba, enfim, como é que foram as vésperas desse grande jogo? Do Brasil, porque a gente já tinha sido campeão brasileiro. Então, esse jogo definia quem ia ser campeão brasileiro, mas tinha que ter pelo menos 2 jogos, né, como sempre teve. E não teve. Decidido num jogo só e dentro do Maracanã. Mas ninguém esperava os 114 mil pagantes que estavam lá. Eu, inclusive, briguei com ele, discuti com ele. Da amizade que a gente tinha, a relação que a gente tinha. Tal. Então, quem é que vai assistir Bangu e Curitiba? Pô? Vai dar 10 mil pessoas aí no máximo. Aí ele tinha uma maneira de me chamar de maluco. Falou, maluco, você vai ver o que vai demorar para nós chegar no estádio. Falei, você está de brincadeira, cara. Aí nós tomamos um café reforçado e fomos para o Maracanã. Saímos 4h30 de Copacabana. Chegamos no Maracanã, 8h45. Nossa Senhora. Chegou 9h35. O Bangu chegou atrasado. O Bangu trocou no ônibus. E nós ainda tivemos o privilégio de trocar no vestiário. Mas era uma multidão que ninguém esperava. Era o Bangu, não era a torcida do Bangu, era o Rio de Janeiro contra o Curitiba. Sim, sim. E houve pressão assim nos bastidores para favorecer o Bangu, pois era o time do Rio de Janeiro, era o time de um bicheiro, né, comandado por um bicheiro, Castor de Andrade. Vocês sentiram essa pressão ou não teve nada disso? Teve no futebol, né? Hoje menos. Mas a recepção que nós recebemos quando chegamos no Maracanã, principalmente eu, né? Me deram um saco de lixo, está guardado até hoje, uma garrafa de uísque Drulis e uma escrava Anastácia. Eu falei, pô, não estou entendendo. Para que isso? Só que o cara era mais forte que eu, né? Se não fosse, eu tinha dado no meio dele. Mas como eu estava chegando, a escrava Anastácia era para amarrar minhas pernas e meus braços. O saco de lixo era para pôr os gols que eu ia levar. E o uísque era para mim comemorar a vitória do Bangu no vestiário. Foi na final do jogo que a gente conversa. Espera aí, pô. Quando nós saímos, não tinha mais ninguém, meu. Tinha até carro do bombeiro esperando o Bangu para sair, pô. Era carnaval. Era carnaval. Era carnaval, pô. Eles ganharam o jogo adiantado, né? Eu acho que o grande mal foi isso. Nós vimos uma reportagem, a gente estava almoçando, do Moisés falando, Moisés na praia, sunguinha, copinho de cerveja, camarãozinho. Eu falei, pô, os caras já ganharam o jogo, cara. Tinha mais 2, 3 jogadores do Bangu junto com ele, mais uma galera em volta. E ainda o cara que entrevistou ele perguntou, e aí, como é que vai ser o jogo amanhã? Ele falou, não conheço ninguém do Curitiba, mas o título vai ficar no Rio de Janeiro, porque nosso time é melhor e a torcida do Rio de Janeiro merece essa festa, vai nos empurrar a vitória. Acabou o jogo. Eu ainda falei para ele, pô, cansei de comprar cerveja para você, José Maria. Lembra de mim? No Corinthians, quando eu subi profissional? Comprar cigarro, buscar cerveja, era eu que tinha que ir, pô. Falei, agora você conhece a gente. O Moisés, que era treinador do Bangu, né? Era treinador do Bangu. Mas eu peguei ele no Corinthians, né? Eu estava na base do Corinthians, quando eu subi profissional, e ele estava no grupo do Corinthians nessa época, 72, 73. E você, quando sobe, hoje não é mais assim, né? E você, quando sobe do juniores para o profissional, você sofre. Tinha que lavar carro, tinha que buscar cigarro na lanchonete para os jogadores, tinha que buscar cerveja,
tinha que buscar. Você era o pombo correio. E não podia dizer que não. Né? Fora a homenagem que você recebia quando você chegava no vestiário profissional. Né? Hoje, graças a Deus, acabou tudo isso. É verdade. Agora, já falando do jogo, da grande final, o árbitro apita, começa o jogo e o Curitiba, mesmo recebendo pressão do Bangu em cima, sai na frente com um golaço do Índio, né, de falta. Romualdo Arpe Filho. Ele foi um juiz que ele não pedalou nem para um lado nem para o outro. Se ele tivesse pedalado para algum lado, o gol impedido que o Bangu fez, mas na frente do Heraldo, e o Bandeirinha não deu o impedimento, tanto é que depois o Jairo, o Gomes foi para cima dele também, ele anulou o gol, falou, já apitei, pô, apitei aqui no meio do campo. E com aquele barulho que estava lá, não dava para você ouvir apito de árbitro. Sair no pé do Marinho, para jogar o Marinho para lateral, e o Marinho, com a habilidade toda que ele tinha na época, né, estava bem pra caramba, ele conseguiu passar por mim e meter no meio das pernas do Heraldo. Eu ainda elogiei o Heraldo, né? Mas só vi ele no meio do campo com os braços cruzados e balançando o dedo que não tinha sido gol. Falei, porra, agora então que nós não vamos sair dessa. Mas depois do gol, a pressão foi maior. Depois que nós fizemos o gol do Índio, a pressão foi maior. E a bola praticamente não saía do gol, né? Foi o jogo mais... Eu saí do jogo morto. Mas quando empatou, eu falei pro Heraldo, agora vai ser duro. Eles vão vir para cima de nós. E com essa torcida aí, ó, vai ser duro segurar os caras. Mas, com garra, com vontade, com determinação, nós seguramos. Porque nós chutamos um gol só. O gol, chutamos em gol. O Gilmar não se sujou. E lá em Minas foi a mesma coisa. Mas o que matou a gente foi o Mineirão. Com a grama alta. E do jeito que estava ali. E depois de você pegar um Maracanã que não tem como você fazer, cera ali, né? O campo é muito grande. Hoje diminuiu. Até isso melhorou. Mas o Maracanã, em termos de dimensão, era o maior estádio que o Brasil tinha, né? E foi duro aguentar a pressão da torcida e a pressão do time do Bangu, né? Pois é. O Curitiba sai na frente, o Bangu empata, aí a pressão no segundo tempo, pressão na prorrogação e aí as penalidades. O que passou na cabeça do Rafael no momento das penalidades? Era a decisão do título. Ali, mas quando nós chegamos no final da prorrogação, falei para o Heraldo, a gente não perde mais não. Se nós chegamos até aqui e aguentamos, porque quando eles fizeram o gol, o Lulinha falou para mim, agora deu, acabou. Eu falei, vamos ver então, vamos ver se acabou. E ele fala agora, não sei se saiu na Globosat aí, ele falando que depois que eles tinham empatado o jogo, que a bola desviou nele, né? Se não desviasse nele, eu tinha pego. Ele falou eu falei pro Rafael, acabou, agora é nós. E estava, inclusive, a escola de samba que tinha ganhado. Cidade. É a de Padre Miguel, né? Se eu não me engano. Isso. Porra, ali aquele som ensurdeceu a gente. E eles entraram no ritmo, né? Vinham para cima, parecia um trator. E a gente se segurando. Eu acho que hoje, se fosse hoje, o tempo que eu segurei e metade de cera que eu fiz, ou ele me expulsava, ou eu não fazia. Porque a gente tinha essa coisa de catimbar o jogo, né? Hoje o futebol está muito mais corrido que na nossa época. Hoje leva amarelo, Rafael. Leva amarelo em seguida os caras já dão vermelho. Então, eu vejo. É verdade. Rafael, no momento das penalidades, você chegava a conversar com os jogadores do Bangu, falava alguma coisa, fazia parte da catimba ou não? Por exemplo, o lado que errou o pênalti. O Bangu teve a sorte de nós ficamos na Toca da Raposa. Nós não fomos para o Rio de Janeiro e nem voltamos para Curitiba. A nossa trajetória era ir jogar em Minas e voltar para Curitiba. Só que o Enio não deixou. Eu falei, pô, mas nós não temos roupa, não temos nada. Não interessa, vamos ficar aqui. Pô. Tem agasalho do clube, aí tem calção, tem tudo. Nós vamos ficar aqui, pô. Porque se nós voltar para Curitiba, vai ter oba-oba. E eu não quero oba-oba.
Nós vamos ficar aqui. Liberaram a boate do hotel para nós. Falou, ninguém vai sair. Vai ser tudo pago aqui pelo clube. Vocês podem beber o suco de laranja à vontade. Vocês vão ficar aqui dentro. E ficamos. Fomos dormir, o que era? 2, 3 horas da manhã. Só fomos para o Rio de Janeiro na terça-feira. Só que os nossos 2 treinamentos na Toca da Raposa filmaram. As cobranças de pênalti filmaram também. Então quer dizer que o Bangu tinha a faca e o queijo na mão. Principalmente com o Gilmar. Ele sabia como a gente ia bater os pênaltis. E eu não sabia como os caras do Bangu iam bater os pênaltis. Porque para nós não passaram nada. Né? Sim. Aí, Coritiba campeão, como é que foi a chegada na capital paranaense? Muita festa, imagino, né? Óbvio. Só sei que foi duro. Até para sair do Maracanã foi duro. Nós não voltamos para o hotel, né? Nós fomos jantar no Porcão. E eu acho que a felicidade, a alegria, a garra, a disposição que nós tivemos, nós contagiamos a cidade toda. Até aqueles que eram meus grandes amigos no Atlético Paranaense torceram por nós. Porque ali era uma vitória de um estado, né? Não era só de um clube. E isso foi uma alegria enorme. Para nós chegarmos em Curitiba foi difícil. Nosso voo foi às 4 horas da tarde. Quando nós chegamos no aeroporto, foi igual ver o Maracanã lotado. Que maravilha. Rafael, passando tanto tempo aí depois, qual é o sentimento desta conquista, a importância desta conquista, principalmente na sua carreira? Foi boa porque eu acho que eu me arrependo só de 2 coisas. De não ter ido, na época, para o Flamengo e não ter ido para o Porto. Eu não quis ir. Meu filho tinha acabado de nascer. Meu filho nasceu no dia 10 de agosto de 85. E eu queria curtir a minha família, né? E eu sempre fui na frente. A minha própria esposa disse, não, você vai na frente e arruma a casa como você sempre arrumou e depois a gente vai. Eu falei, não vou não, eu vou ficar aqui. Eu estou com 33 anos, vou jogar mais 4, 5 anos aí, ou até menos, que eu fui até os 40, né? E eu quero encerrar a minha carreira aqui. Pô. Mas, futebol, você sabe que muda do dia para a noite. Estamos no Campeonato Brasileiro. Nós somos campeões paranaenses também. Em 86, faziam 7 anos que o clube não era campeão do estado. Nós levantamos o caneco também no regional. O Campeonato Brasileiro para nós de 86 foi duro. Porque a gente ouvia na lata os árbitros falando com a gente. Vocês deram sorte. Só que vocês não vão ter a mesma sorte esse ano. Tanto é que não fomos rebaixados. Fomos rebaixados em 86 por mais erros de arbitragem do que erros nossos, né? E outra coisa que ficou ruim para nós também. Eles fizeram o time, pô. Tiraram 4, 5 jogadores do nosso time. Coisa que eu falava para o presidente. Mantenha o time. Mas entraram 2 diretores, que um era do Pinheiros e o outro era do Atlético. Você acha que os caras iam querer que a nossa trajetória ia ser igual a de 85? E o papo deles era esse, que a gente tinha alcançado o ápice da nossa carreira e que tinha que mudar o time, pô. Infelizmente só ficou eu, o Leila, o Heraldo, não, o Heraldo depois foi embora, o Marildo, ficou 4, 5 jogadores só do time de 85. Rafael, você tinha uma característica própria, então eu vou te fazer uma pergunta, e era até chamado, o próprio mestre Enio Andrade o chamava de maluco. Goleiro tem que ser maluco? Hoje a gente pode falar, né? Logo que eu comecei no Corinthians, eu soltei essa frase. Goleiro é louco ou é homossexual, né? Você não pode falar outra palavra. Isso aí saiu estampado na Gazeta Esportiva. Primeira página da Gazeta Esportiva. Aí os caras começaram a pegar no meu pé, mas por que isso? Falei, pô, ficar pulando no pé de homem, pô, o que você vai achar? Vai ser alguma graça? Mas eu falei aquilo espontaneamente, sem maldade nenhuma. E o louco foi o Brandão que me... E era um gaúchão também. Era o jeito que eu saía do gol. Para mim não tinha bola perdida. Eu dava a minha vida para não tomar um gol. Isso me custou sérias fraturas. Ombro, clavícula, rosto, tendão. E
A minha esposa falava, mas de novo? Eu falei, não tem problema. O médico conserta. Aí ela falava, primeiro você, depois a bola. Eu falei, não pode ser primeiro eu, depois a bola. Primeiro a bola, porque ela me sustenta, pô. Se os caras for lá e fizerem, eu estou morto. O de maluco foi isso. Quem me apelidou essa legenda aí foi o Oswaldo Brandão, no Corinthians. E outro, e o bigode? Como é que surgiu o bigode? Também característico do Rafael. Isso aí é desde criança. Onde é que surgiu? Se tirar, ela me manda embora de casa. Eu nunca, desde os 16 para 17 anos, que começou a nascer os primeiros pelos, eu nunca mais tirei. E não quero tirar, não, que eu não quero saber como é que eu vou ver a minha expressão sem bigode. Eu não me sinto bem, né? Igual o cabelo. Eu também não me sinto bem com o cabelo. Muito bom. Rafael, muito bom o nosso papo. Sou um verdadeiro índio do Sul. Índio do Sul. Rafael, muito bom o nosso papo, mas para encerrar nossa conversa, lhe agradecendo aí por atender o Brazuca, por esse momento, maravilhoso papo, mas a gente sempre encerra o bate-papo com uma brincadeira. Eu escalo o time e você define em uma frase. Então eu vou escalar o time do Coxa, campeão em 85. Se tiver alguma coisa, algum erro, você pode me corrigir à vontade. Rafael, André, Gomes, Heraldo, aí coloco Vavá e Dida. Marildo, também Marco Aurélio, Almir e Tobi. Lela, Índio e Edson. O time treinado pelo técnico Enio Andrade. Defina esse time em uma frase, Rafael. Perseverança, amor à camisa, respeito à torcida, dignidade e caráter, né? Porque as tentações do Rio foram grandes. Você sabe disso, né? Estamos perpetuados no clube. São 35 anos e eu estou falando com você aqui, ó. Pena que as diretorias atuais que estão dentro do clube não nos dão o verdadeiro respeito e a verdadeira moral que nós merecíamos dentro do clube, né? Você vê que tantos chegam e trabalham no clube e do time campeão brasileiro não tem ninguém. Não nos dão uma oportunidade para poder trabalhar no clube. Acho que a grande mágoa que nós temos sobre isso é esse não reconhecimento. Eu acho que o respeito que eu principalmente, tenho dentro de Curitiba pelo torcedor do Curitiba é muito grande. Eu começo a andar nas ruas de Curitiba e não consigo andar. Eu paro, eu dou autógrafo, eu dou foto. O celular hoje é uma garapa, né? Então, é verdade. Isso eu agradeço a Deus e agradeço os torcedores do Curitiba, e não só do Curitiba, né? De todos os torcedores do estado. Eu acho que isso me enche de prazer, de glória, porque depois de 35 anos, você ser exaltado ainda, eu acho que o respeito deles por mim é muito grande. Eu agradeço de coração. E agradeço a você também, né? Agradeço a lembrança, fico contente, fico enaltecido. Isso vai fazer eu viver mais alguns anos. Muito obrigado de coração, Elias. Conversamos com o Rafael, um dos grandes heróis daquela conquista do Coritiba, campeão brasileiro em 1985. Um abraço, Rafael. Muito obrigado. Obrigado. Um abração a você, um abração a todos que te seguem aí. Eu serei um árduo seguidor seu. Um abração. Abração. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Aí a bola batida forte. Gol! Do Coritiba! O Índio bateu muito forte. Tirou o Gilmar do lance. Olha Oliveira manda pra frente. O Bangu vai com tudo. Marinho sobe, toca de cabeça. Olha a chance de Rafael! No toque esperto do Marinho, quando o Mário...